Os estudos sobre as enzimas começaram no século XVIII, especificamente na França, por Réaumur. Mais tarde, ele foi continuado por Lázaro Spallanzani, ao analisar a ação de suco gástrico sobre a carne, e posteriormente ele vai verificar que sobre um ferimento, a água oxigenada parece que está fervendo. E aí aquelas bolhas de gás, né, são nada mais nada menos que o produto da interação entre a água oxigenada e uma enzima existente no sangue. Essa enzima é chamada de catalase. Ela aumenta a velocidade da decomposição da água oxigenada, transformando isso em água e oxigênio gasoso que é liberado. Olá meu aluno, olá minha aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Aqui professor Josemar, e nessa aula nós iremos tratar do assunto chamado enzimas. Vamos começar entendendo o que são enzimas, né? Tecnicamente falando, enzimas são proteínas globulares especializadas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações químicas que acontecem no organismo. É importante destacar que algumas moléculas de RNA, conhecidas como ribozimas, atuam como enzimas. Essas moléculas, elas ainda apresentam um papel de catalisador. O que é o catalisador, né? É uma substância que vai aumentar a velocidade da reação química. As enzimas são altamente específicas, sendo que cada uma delas atua sobre um único substrato específico, tá? Numa reação. Ou seja, cada enzima ela atua sobre algo. Atualmente são conhecidas aproximadamente 2.000 enzimas e cada uma atua em uma reação específica. A enzima X atua sobre um corpo Y. Essa mesma enzima X dificilmente vai atuar sobre outro corpo, tá? Algumas só atuam quando estão ligadas a outras partículas, que são chamadas de cofator. Já falamos disso em aulas anteriores. Esse cofator, ele pode ser um íon orgânico, um sal mineral, ou até pode ser uma molécula orgânica que não seja proteica, né? E esse caso é denominada coenzima. Uma das mais famosas aí é a coenzima A, tá? As vitaminas atuam como coenzimas. Já que cada enzima atua sobre um substrato específico, né? Então foi importante batizá-las. Então as enzimas elas recebem nomes, né? E a nomenclatura de uma enzima ela pode ocorrer de diversas maneiras. Existem três formas assim mais usuais, né? Três formas que são mais utilizadas. A primeira forma é a forma mais clássica, né? A forma mais recomendada, uma forma didática de falar, que geralmente vocês vão encontrar nos livros didáticos de vocês. Então, por exemplo, essa enzima ela é nomeada utilizando a terminação -ase ao nome daquilo que a enzima destrói, vamos dizer assim, né? O nome daquilo onde a enzima está atuando. Então, essa é a forma mais utilizada por quem trabalha com enzimas. Por exemplo, né? A enzima amilase, ela atua na reação da hidrólise do amido, transformando ele em moléculas de glicose. A urease catalisa a reação da hidrólise da ureia em amônia e gás carbônico. Então, sempre foi utilizado a ase, né? Protease, então proteínas, né? Lipase, né? E por aí vai. Tem um nome usual, que aí já são os nomes mais consagrados pelo seu uso, como a tripsina, a pepsina. E tem o nome sistemático, né? E aí é um nome mais específico para quem trabalha com isso mesmo no laboratório, né? E aí essa é uma forma mais complexa, né? Essa forma foi instituída pela União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular. E aí apresenta mais informações, né? Do que os demais que foram falados até agora. Então, por exemplo, no nome sistemático apresenta geralmente três partes. Vai ter o nome do substrato, né? Vai ter o tipo de reação que é catalisada e aí vai ter o sufixo ase, né, no finalzinho. Então, um exemplo clássico, né? A reação da conversão da glicose 6-fosfato à frutose 6-fosfato é catalisada pela enzima denominada glicose fosfato isomerase.
Beleza? Agora vem a parte que é um pouquinho mais complexa. Vou tentar explicar para vocês como que uma enzima funciona, né? Como que essa catalisação acontece, né? Eu vou usar alguns termos técnicos agora, então vai ficar meio muito formal, mas eu vou tentar no finalzinho fazer uma explicaçãozinha que talvez não seja mais viável, mas você aí do outro lado possa entender um pouco melhor, tá bom? Então assim, as enzimas, elas vão utilizar energia para que uma reação aconteça, tá? E essa energia necessária é chamada de energia de ativação. As enzimas então elas vão atuar reduzindo essa energia de ativação e fazendo com que a reação ocorra de forma mais rápida do que na ausência dela. Essa capacidade assim catalisadora das enzimas, ela aumenta a velocidade da reação cerca de 10 a 14 vezes. Tá? Um exemplo que talvez possa não ser o mais adequado, mas né? Nós temos na nossa saliva uma enzima chamada amilase salivar. Essa amilase salivar ela é responsável justamente por quebrar a molécula do amido e transformar ele em glicose para absorção, né? Glicose e açúcar vai dar energia. Então todo alimento que nós consumirmos que tiver, né, amido, em contato com a saliva, ele vai virar glicose. Vamos imaginar uma pessoa que não tenha a amilase salivar na sua saliva, tá? E vamos supor que essa pessoa que não tem a amilase consiga converter o amido em glicose. Porém, em relação a uma pessoa que contém a amilase salivar, a transformação do amido em glicose na pessoa que tem a amilase vai acontecer muitas vezes mais rápido do que naquela pessoa que não possui. Tá? Isso é um catalisador de energia, é algo que vai acelerar, tá? Eu falei 10 a 14 vezes, não, mas é 10 elevado a 14ª, tá? Essa é a velocidade que acontece. Então, a ação das enzimas ocorre por sua associação temporária com as moléculas que estão reagindo ali, né? Aproximando-se, né? As moléculas estão se aproximando, então é isso que vai fazer com que a ação aconteça. Aí com isso o que acontece? As enzimas podem se enfraquecer também, né? Ela gastou energia, ficou fraca. Então essa ligação que acontece pode enfraquecer. Aí o que acontece? Facilita a formação de novas ligações. E aí elas se ligam a outras moléculas específicas que são denominadas substratos. E o mais interessante, essa ligação acontece em locais específicos, né? Ou o que são chamados de sítios de ativação. E aí já forma um complexo transitório. No fim do processo, esse complexo ele se decompõe e aí essa enzima, aí o produto lá, né, é liberado, né, no caso da amilase, né, vai se decompor, ele vai liberar a glicose e aí essa enzima ela recupera a sua forma original, né, podendo ser utilizada novamente para catalisar uma outra reação, tá bom? As enzimas, elas atuam em cadeia, sendo que diversas delas podem atuar em sequência num determinado conjunto de reações, né? E aí forma-se uma coisa que é chamada vias metabólicas, né? Várias enzimas fazendo vários conjuntos de reações ao mesmo tempo. Uma célula apresenta várias vias metabólicas. Cada uma é responsável por uma função específica. Por exemplo, a síntese de substância, como os aminoácidos, como dito, né? As enzimas vão ligar-se assim aos substratos, nos denominados sítios de ligação. Aí elas apresentam resíduos de aminoácidos específicos que estão rearranjados de forma tridimensional. E aí está formando os sítios de ligação, né? Que são justamente esses locais em que os substratos se unem, né, durante a reação química. Além desse arranjo tridimensional, as enzimas também apresentam nesses sítios um arranjo adequado de reações de reações hidrofílicas, né?
que são reações que vão interagir com a água. Também pode ter ali as reações que são chamadas de hidrofóbicas, e nesse caso não interagem com a água. Esse sítio pode estar carregado, e aí vai apresentar o que? Cargas elétricas, como eles também podem ser neutros, nesse caso não tem carga nenhuma, tá? O substrato deve apresentar uma configuração adequada, estrutural e química, de forma em que ela vai conseguir se alojar, né, se encaixar nesse sítio de ligação. Esse modelo de encaixe que eles têm, né, que são perfeitos, é conhecido como modelo de chave e fechadura. Por isso que eu disse no início, cada enzima ela age sobre um substrato específico, né? Ela só consegue encaixar perfeitamente, abrindo e liberando o substrato que aquela molécula possui, porque ela consegue se encaixar, né? Então, devido justamente a esse nome, né, modelo chave e fechadura, vem em relação ao fato de que cada chave encaixa-se numa fechadura específica, ou seja, cada enzima consegue encaixar no substrato e abri-lo, né? No entanto, a gente sabe que a aproximação e a ligação do substrato a esse sítio de ligação induz a enzima a uma mudança na estrutura dela, né? E aí vai tornar ela ideal. Esse modelo é conhecido como modelo de ajuste induzido. Um pouquinho complexo como ela funciona, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né? O importante é, uma enzima se encaixa no substrato como se fosse uma enzima se encaixa na molécula como se fosse uma chave fechadura, permitindo assim com que ela libere o seu substrato, né? Então, por isso que a amilase salivar, ela se encaixa certinho na molécula do amido e aí consegue liberar aí o seu substrato, que é a glicose, né? Porém, alguns fatores, né, podem regular a atividade de uma enzima. Então, por exemplo, a enzima pode ter a sua atividade influenciada por a temperatura, o pH, por enzimas reguladoras. Então, vou colocar aqui para vocês agora na tela alguns gráficos. Esses gráficos são bem importantes para vocês entenderem como que é a ação de uma enzima de acordo com esses fatores que podem regular a sua atividade. Tá bom? Então preste atenção na próxima. Então, gente, no primeiro gráfico aqui, a gente pode observar a concentração do substrato, né? Então a gente analisa o seguinte: se a concentração do substrato, né, se a concentração de uma enzima for mantida constante, à medida que se eleva a concentração do substrato, aumenta-se a velocidade da reação até que se atinge um ponto a partir do qual novos aumentos de concentração do substrato não elevam mais a velocidade da reação. Então existe uma velocidade máxima que é alcançada quando todas as moléculas da enzima ligadas ao substrato estão em atividade. Então essa velocidade não vai passar, é chamada de velocidade ótima. Então nesse caso é a velocidade x para cada substrato. Nesse segundo gráfico a gente pode analisar a velocidade de reação pela temperatura, né? E a gente pode concluir o seguinte: a velocidade de reação da química da enzima, né, ela aumenta conforme a elevação da temperatura, na maioria dos organismos. Porém, essa velocidade da reação catalisada por enzimas, ela diminui quando a temperatura passa de 35 graus ou até 40, né? Por que isso acontece? Porque em temperaturas elevadas vão alterar a conformação na forma espacial da molécula da enzima, e aí isso vai prejudicar a sua ação. Já no caso da queda de temperatura, a atividade enzimática ela diminui e ela pode até ser interrompida. Só que olha só, a enzima ela não vai ficar desnaturada, ela só vai perder a sua função, né? Essa atividade catalítica que ela tem vai reaparecer quando a temperatura retornar aos valores adequados. O resfriamento, então, ele reduz a atividade enzimática dos tecidos e de até micro-organismos. É por isso que retarda a deterioração de amostras de sangue e de outros tecidos, como urina e por aí vai. Tá? Por isso que conserva também os órgãos para transplantes, os espermatozoides, os embriões. Então existe uma temperatura ótima em que a atividade enzimática ela é máxima. Tá?
Nos animais cuja temperatura corporal é constante, né, somos homeotermos, né, a temperatura ótima está próxima dos 40 graus. Nos que não mantêm essa temperatura corporal constante, nós psilotérmicos, por exemplo, a temperatura ótima de atuação das enzimas é de aproximadamente 25 graus. Né? Então a temperatura ótima ela vai variar de acordo com uma espécie para outra. E nesse terceiro gráfico, a gente pode analisar o pH, né? pH em relação à velocidade da reação enzimática, né? Então, cada enzima tem a sua atividade máxima em um dado pH, que também agora é chamado de pH ótimo. Percebam que tudo é chamado de ótimo, né? Temperatura ótima, pH ótimo, né? Concentração de substrato ótima. Esse ótimo significa o ápice, né? Passou disso, ela já não consegue mais fazer a ação. Diminuiu isso, a ação vai ficar um pouco mais lenta. Quando chega nesse ótimo, a ação está 100%, vamos dizer assim. Então, algumas enzimas sobre condições de pH mais ácido ou mais básico, a atividade enzimática ela diminui, porque ocorre uma desnaturação da enzima. Então, ou seja, o que quer desnaturar, né? Vai alterar a sua estrutura tridimensional. O pH ótimo da pitialina, por exemplo, né? Que é a enzima da saliva humana, né? Que é a amilase salivar, né? Que faz a hidrólise do amido na boca, que resulta na molécula de maltose, né? É 7 o pH dela ótimo. O da pepsina, aqui já está no estômago, né? Já é que vai quebrar aí as proteínas, né? Já é 2. Então, se uma pepsina não vai funcionar legal na boca porque o pH é diferente. A tripsina, por exemplo, que é uma enzima que age no intestino delgado, hidrolisando polipeptídeos, já é de 8,5. Moral da história, cada enzima vai ter um pH específico ideal para ela entrar em ação. Bom, meu aluno, boa minha aluna, eu tentei aqui nesses poucos minutos passar para vocês um pouquinho do que são enzimas, né? A importância que elas apresentam no nosso corpo. Assim a gente encerra esse assunto de proteínas. Nossa última aula desse assunto, né, de bioquímica serão aí as vitaminas, né? Convido vocês para a próxima aula. Queria deixar uma coisa aqui que eu não costumo muito fazer, né? Eu não costumo pedir para que vocês curtam a página, se inscrevam, né? Não é muito a minha cara, eu não sou youtuber, né? Mas o pessoal lá do Adventes do primeiro ano, né? As meninas lá pediram para eu deixar essa mensagem, né? Então, por favor, né? Dê um like aí, né? Vamos subir essa página, se inscrevam no canal também, né? Aproveitar e mandar um beijo para as meninas lá, para os meninos também, né? Então, sintam-se beijados, a turminha do primeiro ano lá do Adventes de 2020. Espero vocês até a próxima.